Já estamos de volta, o tema agora é Novembro Azul. No primeiro bloco eu conversei com o doutor Natalino e também com a Jaqueline, dois especialistas neste momento, no continuar da sua jornada profissional, agora em relação ao homem, ao cuidado na saúde do homem. Mas, só para encerrar esse tema em relação à próstata, também muitos homens ficam preocupados, né? Que o líquido do sêmen, né, ou sêmen propriamente dito, ele vai diminuindo, certo? Isso também é algo que tem a ver com a própria ereção, com o desejo sexual, ou as coisas andam de forma desconectada, um depende do outro, ou não depende do outro? Ali o líquido, o sêmen, ele é mais caracterizado para reprodução, né? Isso não vai interferir em questão, né, do libido. Às vezes, muitas vezes é fator hormonal, né, por exemplo. Mas essa queda do volume de líquido é normal, não dá para mudar? Normal, não é um fator preocupante em si. Muito bem. Agora, já que na vez anterior, tu falavas como é que vocês atraem o homem para essa nova, né, esse novo conceito, né, ou a melhor conscientização. Vocês têm sentido resultado nessas ações que vocês estão fazendo? Os homens estão indo? Sim, as ações estão tendo adesão. Mas o que a gente mais percebe é que quando a gente vai ao local onde ele está, às vezes seja fazer uma ação ali na igreja, seja na empresa, em algum lugar comunitário, ele dá resultado, que depois ele aparece, ele procura, ele se preocupa. É como se acendesse aquela luz. Olha, eu tenho que prestar atenção nisso. Porque como a gente está falando, né, às vezes ele fica só focado na próstata. Ele não foca, né? Enquanto ele não tem um problema que te cause alguma limitação, ele não procura. Certo. Né? Como o Dr. Natalino falou, quando até que ele está tudo certo, está conseguindo trabalhar tudo, ele não vai procurar. Até porque o UBS, a impressão que se tem é que é só para mulher. Exatamente. O homem tem, né? Eu não vou no UBS, que é coisa de mulher. Como, né, a gente estava conversando, essa questão é muito cultural, né? A mulher sempre tem essa característica, né? Tem essa questão cultural que ela é mais frágil, tem que procurar ajuda, né? Questão principalmente reprodutiva, né? Por causa da questão do pré-natal, ela quer fazer o planejamento familiar, né? Quem leva os filhos geralmente é a mulher, tem toda essa questão envolvida. E o homem não, né? É considerado que ele não precisa. Ainda mais que ele não gosta de ir sozinho, como ele não vai convidar nem a mulher, nem a esposa, nem a filha, ele tem que ir sozinho, né? Porque muitas vezes o conjunto de amizades, de familiares, acabam não podendo acompanhá-lo. Então ele tem que chegar lá sozinho. Tem que chegar. Tem que ter coragem. Um dos ganchos, né, na prática, né, a gente é um médico de família, tendo muito, né, na unidade, a gente prestar atenção. Quando o homem muitas vezes é acompanhado da mulher, ou no pré-natal, ou levá-la para uma consulta, a gente ofertar atendimento, perguntar se está tudo bem, se está em dia. O que eu sempre passo pela população, pelos pacientes, atrelar aos cuidados a visita ao médico no ano, no mês do aniversário. Né? Eu faço aniversário em dezembro, então lembrar que, né, no meu mês do aniversário, eu procurar anualmente o atendimento de saúde. Então, às vezes o homem, a gente, né, tem várias adolescente, idade adulta, às vezes não necessariamente precisa fazer exames, mas o simples fato, como a gente já comentou, a Jaqueline, de aferir a pressão, ver índice de massa corporal, ver, assim, hábitos como, por exemplo, tabagista, etilista, a gente pode dar algumas orientações e mudar alguns paradigmas. Hoje, né, ainda tem aquela cultura da mulher levar o homem, muitas vezes ele vai emburrado, não queria estar aqui, não preciso de médico, né? A gente vê que as políticas, muitas vezes, né, eram voltadas mais para a saúde feminina, pré-natal, a mulher, né, pelo Ministério da Saúde, né, desde os 25 anos, seio, né, vai fazer o preventivo. Então, ela desde os 25 anos, pelo Ministério da Saúde, ela procura, muitas vezes anualmente, a unidade de saúde. E o homem vai pensar nisso a partir dos 40. E uma coisa importante também, nessa nossa conversa, é que todos esses análises, né, toda essa avaliação, enfim, esse check-up é gratuito. Exatamente. Né? Porque as pessoas, não, eu vou lá, o médico vai me dar um monte de remédio e eu não sei bem se eu posso, adianta, depois ele manda fazer lá exame do A, do B, do C, eu não tenho grana, então vou.
Hoje, a questão disso, a gente faz a prevenção quaternária, né? Pela faixa etária, histórico familiar. Quaternária, guarde esta palavra para usar em algum momento da sua vida. O que significa quaternária? É a prevenção de acordo com a faixa etária, de acordo com o histórico familiar, que a gente vai rastrear as doenças. Eu não preciso, por exemplo, com 20, 30 anos, fazer exames anuais de sangue. Tenho idade para isso. Eu vou mensurar a partir dos meus riscos. A gente herda as coisas boas da família, mas a gente também herda as coisas ruins. Como, por exemplo, se na minha família tem um alto índice de doença cardiovascular, eu tenho que procurar, né, a rastrear. Se eu tenho na minha família histórico de câncer, depende do câncer, eu tenho idade para começar a rastrear. Por isso que é importante fazer aquela visita, né, na integralidade, para mim saber quando e quanto eu vou fazer exame. E quando ele vai com a mulher, o médico pergunta o que você está tomando e a mulher que responde. Exatamente. Porque é a mulher que dá a medicação e ele sabe Isso que controla é a mulher. E nesse sentido também é importante, pensando aqui no nosso município, né, focado a Joinville, a questão do investimento que está tendo em atenção primária à saúde, né? Nos últimos 2 anos, cresceu 18 equipes de unidade de saúde, equipe de saúde da família. Que não é um médico apenas, é uma Não, equipe. é o médico, o enfermeiro, minimamente técnico de enfermagem e agente comunitário, que é essa questão da prevenção. A médio e longo prazo, quanto mais eu invisto em prevenção, menos eu vou precisar do que de hospital, né? Eu vou ter mais do que também qualidade de vida. A população, ela envelhece, né? Nossa expectativa de vida, ela está alta, só que tem que ter qualidade para isso. Então, por isso essa importância, né? O município de Joinville vem aderindo, ele é destaque nessa questão de prevenção por causa desse cuidado maior. Eu sou fã, tu és um médico com essa formação, do médico da família, né? A minha nora é médica e formou-se nisso, né? Então, por que eu sou fã? Porque esse tipo de medicina não trata as pessoas como um número. Tu sabe quem é o nome, onde é que mora, o que tem, o que não tem, certo? E com isso o tratamento fica mais personalizado. Exatamente. A gente, né, tem essa característica de tratar a família como um todo. Quando a gente conhece o nosso território, a gente sabe das nossas vulnerabilidades, a gente procura conhecer a família, né? Então, muitas vezes a esposa comparece na unidade, às vezes, né, com uma saúde abalada, mas é porque preocupação com o marido. E a gente tem que fazer essa busca. Hoje nós temos os agentes comunitários que não são nossos olheiros. Muitas vezes elas nos trazem a demanda, né? Trazem também essa busca. O que faz o agente comunitário? O agente comunitário, né, o papel dela é fazer, né, o território, ela ir fazer visita dos agravos, como, por exemplo, hipertenso, diabético, fazer o cadastro. Muitas vezes ela vai nos trazer demandas, né, de situações, às vezes, importantes, de determinada família ou determinada comunidade. Então, é muito importante, né, esse trabalho em conjunto. Bom, aí tu me dizias também de que vocês têm uma outra forma de abordagem. Não é apenas esperar que a pessoa vá até a UBS, mas vocês também podem ao encontro dele. Me fala um pouco sobre isso. Exemplo, eu fui em algum momento na unidade básica e fiz um cadastro, eu tenho registro. Ou em algum momento, naquela insistência, né, a mulher pegou e levou o homem lá. Né, ele está doente. Só que ele não apareceu mais. Mas eu tenho ali o histórico dele, que eu fiz um exame, que ele teve uma... Exatamente, ele teve um diagnóstico. Por exemplo, ele teve um diagnóstico de diabetes, estava leve ainda. Só que ele não voltou mais. Então, a gente consegue puxar ali, que a gente fala que é o CID, né, da doença, ele tem um diagnóstico. Só que ele não apareceu mais. Ele vai voltar para a unidade básica quando ele tiver alguma complicação, né? Quanto a prevenção, né? O controle já não adianta tanto. Então, a gente faz uma busca ativa, que é realmente buscar esse cadastro, a gente consegue tirar relatórios, tirar esse nome e fazer uma busca ativa. A gente tem, é assim que a gente faz. E aí vocês telefonam, manda agente comunitário na casa. Às vezes, olha, vamos aparecer lá de novo, fazer uma visita. Isso, às vezes já marca, né, a consulta, leva lá. Agente comunitário, o médico. Hoje a gente tem um sistema que a gente consegue atrelar quem são nossos hipertensos, quem são nossos diabéticos, aonde moram. Como eu falei, essa importância, às vezes, de a gente mensurar, procurar, cuidar, dar uma atenção especial no mês do aniversário, eu posso buscar no meu cadastro todos os hipertensos que fazem aniversário em novembro, todos os meus diabéticos, certo. E ver
Tá chegando na metade do mês, não tem, né? Não apareceram. Eu posso ver quem são e fazer aquela busca ativa. Ou através do agente comunitário, o enfermeiro liga. Hoje a gente tem, né, tecnologia avançando, a telemedicina, né? Temos, né, eu faço algumas telemedicinas, nós temos o Ligue Consultas Saúde. online. Né? Exatamente. No município a gente tem a unidade de saúde digital, que é o Ligue Web Saúde, ele acabou nascendo no Covid, mas que a gente também aproveita os nossos médicos fazer busca ativa. Que aquele médico que não vai, e acontece, depois que eles fazem a primeira, eles só querem, acabam ficando muito na tela, porque eu não preciso me deslocar. Como é que funciona a consulta online, ou a consulta agora eletrônica? Como é que ela funciona? Na prática, também tem um agendamento prévio, né, um acordo, então alguém liga e marca, você pode, a gente oferta também ali na atenção. No caso dessa unidade de saúde digital, a gente oferta uma agenda que a pessoa vai buscar. Eu aceito a online, então eu vou colocar você nessa agenda, que também são médicos de saúde da família, só que estão na parte virtual. E eles fazem uma chamada mesmo, mandam um link, faz uma chamada de vídeo para essa pessoa e faz essa consulta. Então, tem muitas situações que não precisa de um exame físico, não precisa ser consulta presencial, que eu consigo fazer esse atendimento virtual. Exemplo até do diabético, né? A gente está até aproveitando, fazendo bastante buscas ativas nesse período, ofertando essa consulta. Eu não preciso estar presencial ali para fazer essa consulta. Ele consegue sanar e enviar essa receita até pelo celular. E também, se o médico que está, digamos, no outro lado, né? Ele entender que é necessário uma consulta com um especialista, ou uma consulta presencial, ali mesmo... Ele já faz o encaminhamento da demanda, exatamente. A questão da medicação, quando também um dos problemas sérios, né? Eu vou lá, tenho pressão alta, então para isso eu sei que eu tenho medicamentos gratuitos. Exatamente. Certo? Mas são outras doenças que acontecem, esta gama que nós estamos falando, todas são cobertas pelo SUS na medicação, ou pela prefeitura, ou pelo Estado? Sim, hoje nós temos um elenco muito grande de medicamentos disponíveis no SUS, né? A maioria gratuitos, então a gente tem um livre acesso, isso acaba facilitando. Primeiro a gente oferta, né, os medicamentos, né, disponíveis na rede, né? Caso algumas situações, né, que tem, a gente vê se pode ou não pode, né? Mas na grande maioria a gente consegue prestar esse serviço, esse atendimento. O SUS é uma maravilha. Eu também gosto, creio que não tenha, né, um sistema no mundo como o nosso daqui. Não existe tão completo como o nosso. Completo. Não tem. Eu não tenho plano de saúde, então eu dependo do SUS. Eu nunca tive, absolutamente, todos os serviços que eu busquei no SUS, eu fui muito bem atendido, tanto na questão hospitalar, como na questão da unidade básica de saúde, enfim. Hoje, assim, o SUS, a atenção primária à saúde, as unidades de saúde são coordenadoras do cuidado. Então, todo o paciente, todos, né, podem acessar o SUS, independente de ter plano de saúde ou não. Sim. Tem alguns tratamentos que, por mais que, né, faça um tratamento particular ou por convênio, só o SUS oferta. Então, precisa aquele registro. Então, para lembrar, né? Cardiologia referência é o regional. Portanto, melhor atendimento em equipamentos, em médicos, regional. AVC, né, que é o acidente vascular, né, o antigo derrame, é o São José. O São José é referência internacional, né? Isso. Então, a gente tem que entender, né, e dar valor àquilo que nós temos. Isso é uma porcaria, não funciona. Não. A gente tem sempre também essa... Eu estou entrando um pouquinho nesse item, né? Porque atrás de uma instalação física tem pessoas. E hoje o SUS está melhorando gradativamente. Por exemplo, se hoje, né, algum usuário procura o atendimento, eu preciso fazer um rastreamento, ou hipertenso, preciso fazer um exame, por exemplo, na cidade de Joinville, eu consigo do consultório sair com agendamento, data, horário do exame, né? Hoje a gente consegue alguns exames de acordo com a necessidade de alta complexidade, né, em tempo hábil. Por exemplo, um paciente que tem uma dor de cabeça com sinal de alerta depois, né, de uma idade avançada, que eu preciso de um exame de imagem, como uma tomografia, uma ressonância. Hoje, às vezes, eu consigo, né, em tempo assim... Não um ano. Daqui a um ano a senhora vai ser atendida.
Não existe mais. Exatamente, a gente consegue, tem umas facilidades. Muito bem. Eu quero entrar também no assunto que envolve essa questão do cuidado do homem com a sua própria saúde, que chama-se depressão. A doença que mais hoje mata, não é? Ou transforma a vida do homem no mundo. Então, hoje o sinal vermelho na saúde, né, é a questão da depressão. Os serviços públicos têm déficit, né, do atendimento psiquiátrico e psicológico. São duas coisas diferentes. Mas é um problema que está aí, batendo na nossa porta, né? Não tem solução. Hoje, assim, a depressão no mundo, pela Organização Mundial da Saúde, estima-se que em 2030 a depressão seja a principal causa de incapacidade de trabalho, isso geral. Então, assim, a população está, né, com uma vida mais corrida, muitas vezes deixa de lado uma atividade de lazer, o estresse, né, sobrecarrego, muitas vezes em diversas funções, e muitas vezes ele não procura um atendimento ou não segue. A gente às vezes tem alguma dificuldade, mas quando a gente trabalha em equipe, né? Então hoje, por exemplo, na atenção primária tem a equipe multidisciplinar, o médico, o enfermeiro, a gente faz matriciamento com equipe de saúde mental, psicologia, terapia ocupacional, para poder ofertar, né, uma melhor saúde mental. E também a gente oferta, por exemplo, né, grupo saúde integral, saúde mental, grupo de atividade física. Mas ainda é pouco. Para poder, né? A demanda é bastante. Inclusive, para a gente poder estratificar um pouco mais, o número de funcionários públicos na área da educação, na área da segurança pública e na própria saúde, né, na medicina, enfim, são esses afastamentos, na sua grande maioria, por questões ligadas, né, da saúde mental. E aí eu estou falando de depressão, eu estou falando de bipolaridade, eu estou falando de manias, né? Enfim, uma série de coisas. E isso é uma tecla que eu vou bater sempre. A gente tem que entender que o problema da depressão não é apenas, tá aí com depressão, uma tristeza, tá de coisa aí, não tem necessidade, para quê? Deprimido? Isso é preguiça. Também há um preconceito muito grande para a pessoa que está deprimida, que não se imagina até onde vai chegar. Uma coisa é o luto, né? Através da perda de um ser querido, alguma coisa, um próprio emprego, que pode durar 6 meses, no máximo 1 ano. Mas depois, se continua essa tristeza, é uma doença que tem que ser tratada. Exatamente. A gente tem que ter um olhar ali para o paciente humano, integral. Eu, assim, sou preceptor, sou professor, né? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, quando o paciente chega, tem mais do que 3 ou 4 queixas, investiga a saúde mental. Porque muitas vezes ele traz várias queixas e ele não vai falar que ele está deprimido, ele não vai falar que está ansioso. Muito bem. A gente volta daqui a pouquinho. Eu quero falar um pouco sobre os equipamentos que nós temos à disposição, né? Principalmente dos jovens, como os cigarros eletrônicos, como o narguilé, e outros hábitos que a gente considera normal, mas que nesse Novembro Azul é um alerta que se pode fazer. É um instantinho só, nós já voltamos.